Dilúvio. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículos de 5 a 8. Li numa matéria que o Sol um dia deixará de brilhar, dentro de 7,5 bilhões de anos. Alguns cientistas afirmam que, como todas as estrelas, o Sol brilha porque tem massa demais. Os átomos de hidrogênio do seu núcleo não suportam o peso sobre eles e se fundem, causando ininterruptas reações nucleares. A cada segundo são queimadas 700 milhões de toneladas de hidrogênio e um dia essa combustão solar chegará ao fim. Mas será somente daqui a 7,5 bilhões de anos. Eu não acredito que ninguém tenha perdido o sono depois de ler essa matéria, você não acha? 7,5 bilhões de anos nos faz pensar que temos todo o tempo do mundo. Nunca me dirijo ao Antigo Testamento senão pela ótica de retirar exemplos, significados espirituais realmente aplicáveis para meu contexto cristão. A respeito do dilúvio, fica claro que Deus exerce juízo sobre toda a terra, sobre os homens e os animais. Porém, enxergando melhor este assunto, além da tragédia entre iniquidade humana e juízo de Deus, posso também enxergar um quadro maravilhoso de graça e esperança. Penso que nos dias de Noé, advertir o povo sobre o dilúvio seria o mesmo de anunciar a morte do sol, como na matéria que foi mencionada. No caso de Noé, Deus dá o aviso antes que o juízo aconteça. E o melhor, ele acha alguém através do qual toda a humanidade pudesse ser poupada. A Bíblia nos relata que Noé foi pregoeiro da justiça, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ao receber a notícia de Deus sobre o juízo que estava por vir, com certeza Noé não guardou essa notícia consigo mesmo. Quando a Bíblia o define como pregoeiro da justiça, tenham comigo que Noé era daquele tipo que advertia as pessoas de seu tempo sobre a importância de mudarem de vida. Provavelmente o sentimento de Noé fosse de que as outras pessoas também achassem graça diante de Deus e fossem poupadas de tão grande juízo. Imagino as pessoas zombando de Noé, como se um dilúvio fosse algo tão distante de acontecer, tão improvável, tão estranho à consciência deles. Não é diferente nos nossos dias. Imaginamos que uma eternidade sem Deus é algo tão improvável, tão distante de acontecer e de repente acontece. Da mesma forma como através de Noé havia possibilidade de salvação antes do dilúvio, através de Cristo Jesus também há salvação. Não recebermos a punição que merecemos, isto se chama misericórdia, e herdarmos uma eternidade que não merecemos, isso se chama graça. A história de Noé revela o peso entre a graça e os juízos de Deus. A continuidade da raça humana através de Noé, por ter obedecido a Deus e ter construído um barco de madeira, reflete a graça de Deus. Também através de Cristo Jesus, por ter padecido no madeiro em nosso lugar, isto sim reflete a graça de Deus, é uma graça estendida a cada um de nós. Deus quer nos revelar uma graça maior do que o juízo. Enquanto houver sol, temos uma vida inteira para escolher entre o juízo e a esperança. Pense sobre isso e até a próxima.